Pelo doutor Cícero Roberto, advogado criminalista. Doutor, aplausos, por favor, pessoal. Recebam o doutor Cícero com muito carinho. Doutor, o palco é seu, fique à vontade, você deve estar na tela. Vai precisar do passador? Não. Vai ser só esse, estático, né? Boa tarde, gente. Só para testar aqui o fone, faz assim se tá audível para todos, tá? Vamos aqui, nós só temos 18 minutos para que eu possa transformar esse momento singular na vida de todos e inesquecível. Vamos fazer assim? Esses 18 minutos que nós temos aqui será inesquecível para nós levarmos na nossa bagagem. Deu para entender? Faz assim, ó, para que eu possa me comunicar, tá bom? Vou começar aqui rapidinho me apresentando. Cícero Roberto, eu sou advogado criminalista aqui no Ceará. Advogo tanto no direito processual comum como no direito processual penal militar, porque eu sou egresso das Forças de Segurança. Fui 16 anos policial militar. E aí migrei da advocacia e estou nela há quase 12 anos, tá certo? Nosso tema aqui é um tema não tão polêmico, mas é um tema explorado mediaticamente, até porque a mídia também nos ensina o direito penal. A audiência de custódia, eu vou começar com ela. Porque muitas pessoas têm a máxima de que a audiência de custódia é para libertar o bandido, é para liberar aquele que deveria estar encarcerado, quando na verdade não é. A audiência de custódia, aos olhos da mídia, ela é transformadora para a opinião pública. A audiência de custódia sempre foi uma necessidade emergente para a nossa sociedade. Então nós temos, aos tempos remotos, pós-guerra, o nascedouro dos direitos humanos, das instituições que se preocupavam com os direitos humanos, das convenções, dos pactos, dos tratados internacionais, de que o Brasil sempre foi convidado e retardou. Nós temos aí no historicismo o Pacto Internacional, chamado Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário. Essa preocupação do preso na audiência de custódia, ela nasce em meados de 60, e em 1969 foi criada essa convenção. Somente em 92 o Brasil foi signatário desse pacto. Por quê? Porque somos um Estado democrático de direito. Nós somos um país de garantias e liberdades individuais. Nós somos um país em que a regra é a liberdade e a sua exceção é a prisão nas medidas excepcionais e nas suas capturações dentro do Código de Processo Penal. A audiência de custódia foi estudada para ser transliterada no nosso Código de Processo Penal em 2015, quando o Tribunal de Justiça de São Paulo começou a trazer essa inovação. Inovação no Brasil, que na verdade nos países, eu não vou dizer mais desenvolvidos, nos países mais aproximados dessa questão do humanitário, do que é ser humano, da dignidade da pessoa humana, que realmente deve estar presente no nosso dia a dia, porque ser humano nós somos. Ainda aquele que cometa qualquer crime permanece como ser humano, que é uma qualidade inata de quem nasce como ser humano. Então São Paulo inovou em 2015, falando da audiência de custódia, trazendo lá o tratado do Pacto de São José da Costa Rica. E o que é que São Paulo fez? Começou a trazer provimentos, e São Paulo é um cenário indicativo para todos os estados que promoveram em seus tribunais de justiça as atividades, uma vez que o Código de Processo Penal não teria sido atualizado para trazer a regra da audiência de custódia. Eu advogo há quase 12 anos e tive a oportunidade de, quando contratado para pedir liberdade provisória ou revogação do preventivo, que são duas modalidades de liberdade, ter que despachar com o promotor depois do protocolo físico, que o processo eletrônico ainda estava nascendo, ter que despachar com o juiz dizendo que falei com o promotor, ter que despachar com o juiz novamente para que ele apreciasse o meu pedido de soltura. Às vezes um despacho para emendar o meu pedido, uma diligência para juntar certidões A, B, C e D. E isso demorava para que a pessoa tivesse o seu pedido apreciado. Às vezes 2 meses para conseguir uma liberdade provisória. E a audiência de custódia ela vem para isso, porque o pacto fala disso. Toda pessoa presa, detida, ela deve ser levada no prazo de até 24 horas à presença da autoridade judiciária ou de qualquer autoridade que tenha a instrumentalidade de decidir. A exemplo, se for um crime militar, logicamente não vai ter um juiz togado. Vai ter um oficial de alta patente que vai funcionar ali como presidente de um inquérito, como delegado, para poder decidir a soltura ou não daquela pessoa que cometeu um crime militar. Então, voltando,
A necessidade dela é emergente porque nós temos uma população carcerária a nível de quarta do mundo. Eu estudei quando da transição da formação para a OAB, os aspectos prisionais no estado do Ceará, e em 2012 nós tínhamos uma massa carcerária de 18 mil pessoas. Nós temos hoje, efetivamente, no Ceará, 55 mil pessoas presas. E temos, efetivamente, 50 mil mandados de prisões não cumpridos. Não cumpridos. Então, qual é a finalidade da audiência de custódia? A audiência de custódia, aquela pessoa que cometeu o delito, aí vamos lá, dar uma voltinha no Código de Processo Penal do artigo 302 em diante. A pessoa está cometendo o crime, flagrante delito. Está cometendo, acaba de cometer, é encontrado logo depois, com armas, instrumentos, objetos que eu faça presumir ser o autor da infração penal. Daí, daquelas significâncias, se houver instrumentalidade de autoria e materialidade, o poder público, na espécie do policial militar, policial civil ou qualquer do corpo, para levar a pessoa para a autoridade policial para fazer a lavratura da prisão em flagrante. Realizada a lavratura, o Código de Processo Penal hoje, com a modificação do artigo 306, que veio de uma necessidade de modificação legislativa provocada pelo CNJ. Por quê? Porque nós tínhamos o tratado fazendo menção de que a pessoa deveria ser levada à presença de um juiz em 24 horas. E o tratado, ele é supralegal, ele é superior às nossas leis ordinárias, todavia não à Constituição Federal. E por ausência de normativo, havia necessidade de se regulamentar a audiência de custódia dentro do Código de Processo Penal, que foi feito com essa inserção da paragrafação do parágrafo 1º, que essa pessoa em até 24 horas. E como é que funciona? A pessoa vai para a delegacia, o delegado faz a lavratura do auto de prisão em flagrante, e aí emite a nota de culpa, dá ciências das garantias constitucionais, que ela pode entrar, e nas 24 horas seguintes ela vai estar com o juiz. E esse juiz não vai analisar o mérito do que ela praticou, independente do crime. Aquele juiz, ele vai analisar primariamente a aplicabilidade ou não da questão da prisão preventiva, vai ver se na hora da prisão ele teve os direitos respeitados, se houve alguma prática de tortura por algum agente público, se houve as observâncias legais do Código de Processo Penal, porque dali pode nascer nulidade que pode ser suscitada pela defesa. Havendo essa superação, vai promotor e advogado fazer as suas falas instrumentalizadas, no sentido de que o promotor vai requerer a homologação da prisão em flagrante e o advogado vai requerer que, ainda que seja homologado o flagrante, a soltura daquele cliente dele, porque a nossa regra no país é a liberdade. Por que isso? Existem medidas cautelares no nosso Código de Processo Penal, artigos 282, 319 e aí vai, de quaisquer medidas que possam ser impostas, excepcional a privação da liberdade. Porque a privação da liberdade, nós no direito chamamos de última ratio, a última razão de existir de encarcerar uma pessoa. Vou dizer que encontrei situações em que a pessoa ficou 6 meses presa até que ela fosse solta, numa liberdade provisória. E aí, quando finda a instrução, na sentença, o juiz absolve, não por insuficiência de prova, mas por negativa de autoria. O que dá enseja que essa pessoa que ficou em clausura 6 meses, fazer uma reparação estatal, buscar as portas do judiciário, porque ela ficou em clausura 6 meses. Então, daí a necessidade da audiência de custódia. Porque se ela tivesse tido a oportunidade, o magistrado veria que medidas da prisão deveriam ser aplicadas. E se cometer uma injustiça com essa pessoa, se cometer uma injustiça conosco, que somos contribuintes do Estado, que vamos pagar a indenização dela, porque ela é merecedora disso. Então, a audiência de custódia, nós que somos não de meio conhecimento, mas do conhecimento, nós somos acadêmicos, nós somos pessoas qualificadas como juristas, né? Formadoras de opinião, nós temos que antever, alertar, precaver as pessoas de que a audiência de custódia ela é necessária, e ela é necessária a tempos remotos, há mais de 50 anos. E só agora o Brasil adotou, em 2015 para cá. A audiência de custódia ela é um instrumento eficaz, permanente, para que a justiça se estabeleça. Porque a Constituição diz assim, tratar os iguais de modo igual e tratar os desiguais de modo desigual na medida da sua desigualdade. Da desigualdade. A Constituição, no nosso artigo 5º, que é petrificado,
não pode ser modificado, diz que ninguém poderá ser considerado culpado, senão com trânsito penal, né, da sentença penal condenatória. Nós estamos vendo aí algumas aberrações de que se permite agora uma prisão, cumprimento provisório por quem pega 15 anos de prisão. E aí, se essa pessoa que está cumprindo 15 anos de prisão por pena provisória for considerado inocente, quem é que vai pagar esse preço da indenização? Somos nós. Então existem situações do nosso Código de Processo Penal que lá estão, mas não têm uma aplicabilidade de modo referencial para que todos sejam beneficiados. Eu vou fazer uma rápida transição aqui para falar do ANPP. O ANPP é o Acordo de Não Persecução Penal. O que seria isso? Veio no pacote anticrime 2019, com necessidade sim, porque nós tínhamos anteriormente e temos ainda em vigência a Lei 9099, que seria os crimes de menor potencial, chamávamos até de crime anão, porque era de menor importância, que a pessoa era levada à presença de um juiz para uma pedagogia. E ali ela pedagogicamente recebia um lenitivo do judiciário para que ela não voltasse a cometer aquele pequeno delito, se a pena fosse até 2 anos. E daí nós tivemos uma necessidade de não enclausurar pessoas que estavam sendo acometidas de acusações de crimes sem violência ou grave ameaça de até 4 anos, para que essa pessoa não fosse enclausurada. Então o Acordo de Não Persecução Penal, ela é de propositura do Ministério Público, que vai ofertar a você, que possa estar imbuído, submisso a esse procedimento, e dizer assim, você quer aceitar esse acordo? Eu vou fazer assim uma transação com você. Você vai pagar um salário, e aí esse processo vai ser arquivado desde que você confesse que praticou o crime. E daí pergunto a vocês, que já tiveram, podem conhecer pessoas que estão na subserviência de um processo. O processo penal já é um castigo. Mexe com a vida de todo ser humano. E aí a pessoa, às vezes, para se ver livre da situação de estar processada, ela topa confessar, ainda que ela não... porque ela não exerceu ainda o contraditório. É uma preliminar antes da propositura da ação penal. Daí ela se vê na necessidade de dizer que confessa, porque ela não quer ser processada. Todavia, nós temos algumas benesses na ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, e nós temos algumas coisas que podem preocupar-nos a médio e longo prazo. Vou dizer o seguinte, você cidadão que aceita o Acordo de Não Persecução Penal, confessa o crime. Aí futuramente vai fazer um concurso, exige no edital que você seja mais do que um santo, que nunca tenha tido problemas na sua circunvizinhança, familiar, problemas econômicos, de DVA, BCAD, coisas que qualquer sociedade passa. E aí vai se fazer a pesquisa, porque você vai entregar documentos que comprovem que você realmente foi partícipe de um ANPP e aceitou a ANPP. E daí o concurso não vai te admitir. Vamos falar aqui dos crimes militares. O militar, seja ele qual for, com um crime, e aí a pena máxima sem violência ou grave ameaça, e o promotor também chama, nós temos já decisões da segunda turma do STF, de que o ANPP se aplica aos crimes militares. E aí o militar vai e ele confessa para o promotor, recebe ali o lenitivo de pagar uma pena ou uma prestação de serviço. Se ele não atentasse, existe um simulado, que é a súmula 591 do STJ, que permite a prova emprestada, porque às vezes aquele fato que ele está sendo investigado na seara criminal, embora tenha transacionado com o Ministério Público, feito um acordo, existe na seara administrativa uma investigação, porque ele praticou em tese uma transgressão disciplinar, e ele pode ser punido administrativamente pelo seu ente, pelo seu instituidor, pela sua instituição. E daí supomos que a instituição faça uma pesquisa de que ele aceitou o ANPP. Aí vai ter uma certidão dizendo que ele participou do ANPP, ele confessou que praticou o crime e fez uma transação com o Ministério Público. Aquela prova emprestada, se for oficiada para o juízo, pode fazer com que o colegiado da seara administrativa ou então encarregado de qualquer procedimento possa dizer o seguinte: ele lá confessa para livrar-se do processo penal e aqui no processo administrativo ele nega. E aí eu vou fazer o quê? Se tanto lá no processo penal quanto no processo administrativo se busca a verdade real ou a verdade real aproximada. Então nós que somos concatenados às informações que
que estamos participando desse evento aqui, de multiplicidade de conhecimento, de troca de informações, eu acredito que muitos aqui não atentaram para isso. Qual é o benefício da confissão espontânea perante o Ministério Público? Se a pessoa vai ter tratativas administrativas ainda, então temos que ter cuidado. Por quê? Porque embora você não queira ficar submisso a um processo disciplinar, você vai ter o contraditório e a ampla defesa. E no processo penal rege uma regra de que, na dúvida, ela deve ser imputada em favor do réu. Na dúvida, absolva o réu. No processo penal não se condena com uma fagulha de incerteza. Então você que está, ou conhece alguém que está nessa situação, embora ela possa aceitar o ANPP, ela tem que ter cuidado com a que ela vai trabalhar, porque a certidão vai constar e essa confissão lá no Ministério possa trazer repercussão na sua vida, área civil, área familiar e na área funcional. Entendem? Falamos de acordo de não persecução penal, falamos da audiência de custódia, da sua necessidade, da sua premência, da sua continuidade. Vou dizer o porquê. Quando migrei das forças de segurança, eu conheci, em loco, eu conheci pessoas que estavam há 6 meses em clausura no antigo IPPS, quem é mais antigo aqui sabe, que era o Instituto Penal Paulo Sarazate, que era onde eram guardados, guardados quando eu digo segregados os presos com condenação indefinitiva. E ali tinha presos provisórios também, pessoas que nunca tinham sido levadas à presença de um magistrado, pessoas que sequer tinham registro dentro do presídio, pessoas que sequer tinham sido entrevistadas pelo defensor público. E aí quando se vê aquela situação de pessoas 6 anos presas, logicamente, caberia um HC, um habeas corpus, e aí houve um mutirão naquela época da Defensoria Pública e foram libertos mais de 120 pessoas do IPPS, por conta da inércia do Estado, da preocupação com os órgãos de segurança, com os órgãos que instituem o judiciário, de ali saber que, embora tenha cometido um crime, é um ser humano. E um ser humano não é um objeto, um ser humano é um ser humano. É algo criado por uma divindade, por um autor, construtor e artífice de todo o universo, que nos permite estar aqui na tarde deste dia, compartilhando conhecimento e esse network que vai só aumentando, fomentando a nossa amizade, que vamos nos conhecer ainda. Eu sou Cícero Roberto, repito, minha rede social é adv.ciceroroberto, advogo na seara criminal comum, na seara criminal penal militar. Eu estou muito feliz, agraciado com os colegas, aos que se interessaram pelo assunto. Acredito que vocês não estão levando para casa dúvidas, estão esclarecendo coisas que a mídia fazia nos burrificar, essa é a palavra, verborragicamente dizer que a audiência de custódia é para soltar bandido, quando na verdade não. É um direito que ele tem de estar com o magistrado para que se veja ali a necessidade de a ele dar condições ou não de responder àquela situação em liberdade ou aplicar-lhe a prisão preventiva nos moldes legais do artigo 312 do CPP. Eu só tenho a agradecer, levantem a mão quem entendeu tudo, tá? Se quiser aplaudir, não aplauda a mim, aplauda ao Criador do Universo. Meu boa tarde a todos.